vivendo na perspectiva da glória de Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Salmo 115, 1. A queda produziu mudança tão brutal no ser humano que o fez perder o senso do que era originalmente. Foi realmente uma transposição de mundos. Saímos do mundo digno de Deus, santo, perfeito, para outro próprio para aqueles que preferiram se afastar do Criador. O homem procurou a autonomia, sem se importar se isso significaria alienação, solidão para com o originador e mantenedor de todas as coisas. Todos os seres humanos caídos, sem exceção, vivem para si mesmos, buscando exclusivamente seus próprios interesses. Se assenhoram da vida de tal forma que percebem a morte como se fosse um furto. Ao perder um ente querido, às vezes até mesmo crentes têm a sensação de que Deus lhes roubou uma vida. Acham que têm direito à vida deles próprios, de seus queridos e até mesmo à vida eterna. Usurparam o senhorio de Deus e ainda acreditam que o Senhor tem obrigação de supri-los, guardá-los e dar-lhes tudo o que deseja o seu coração. Essa foi exatamente a intenção demoníaca que estava desde o início no coração do diabo. Em sua revolta contra Deus, seu objetivo não era eliminar ou matar Deus, porque simplesmente o ser divino não morre. Tais categorias não existem para o Senhor, pois ele existe por si mesmo e é a fonte de toda a existência. Ainda que tal absurdo fosse possível, significaria a aniquilação de tudo, inclusive do próprio diabo, pois é Deus quem o mantém, assim como a todas as coisas. O que intentou Satanás fazer foi submeter Deus à sua vontade, uma espécie de escravidão divina. É basicamente o que faz o ser humano caído ao viver como se o Senhor estivesse obrigado a lhe satisfazer à vontade. O homem assumiu o lugar de Deus, recebendo o cumprimento da, entre aspas, promessa diabólica feita a Eva que, como Deus, seria conhecedor do bem e do mal. No entanto, ao ser um Deus para si mesmo, o homem se afasta completamente do verdadeiro e único Deus, autor e mantenedor da criação, constituindo-se como um Deus fajuto que não consegue manter nem mesmo sua própria existência. Essa mudança de mundo, do mundo de Deus para o mundo de uma multidão de falsos deuses, evidencia a desunião e o atrito natural entre os homens. Um Deus busca a afirmação de sua vontade e não serve a ninguém. Dessa forma, devido ao fato de todos os pecadores quererem se assenhorar e determinar a realidade na qual todos fazem parte, o resultado será sempre brigas, assassinatos, traições, guerras. É por isso que o ideal de um mundo de paz será sempre a maior das utopias humanas. O texto epigrafado mostra o modelo recuperado da verdadeira humanidade, viver para Deus, jamais para si mesmo. O que o salmista está rogando ao Senhor é que priorize a glória divina, não a nós, mas dá glória ao teu próprio nome. É a renúncia da autonomia humana, do desejo de ser um Deus para si. O crente é aquele que finalmente percebe que apenas quando a existência é orientada para quem de fato deve, o Criador, é que a existência faz sentido. Apenas essa é a vivência de um salvo. É a receita da vida feliz, bem-aventurada. É importante entender que se trata da orientação da vontade humana. O salmista, de fato, deseja que o Senhor seja o alvo de toda a glória. Essa tem que ser a vontade do coração de cada crente verdadeiro. Ele realmente quer que sua vida, bem como todas as coisas, sejam conduzidas pelo Senhor,
para que a majestade de Deus e toda a sua grandeza sejam manifestadas e reconhecidas. O conhecimento da glória de Deus é a sujeição de toda a criação. A vida com Deus se dá nessa perspectiva. As palavras misericórdia e fidelidade evocam a aliança de Deus com seu povo. Deus faz cumprir seu desejo de abençoar, por graça, pecadores que o conhecem e se esforçam por andar em sua presença. A graça de Deus sobre nós não exime ou evita nosso esforço em nos dedicar ao seu reino e à sua justiça. Certamente não podemos pagar ou retribuir ao Senhor aquilo que ele nos fez em Cristo, bem como nenhuma participação temos em nossa salvação. Todavia, uma vez salvos, o que o Senhor espera é que investamos todas as nossas forças de corpo e alma na vida dedicada a Ele. Precisamos perceber a bênção contida nisso. É um descolamento do mundo caído, um desprendimento, verdadeira libertação do cativeiro da existência apenas para as coisas visíveis e materiais. Nossas maiores preocupações e agonias, dores e perdas, são relativas às coisas desta terra. Se a nossa vontade for orientada para as coisas celestiais, para a satisfação e a glória de Deus, não as nossas, então experimentaremos a paz que excede todo entendimento, algo que em si é a maior bênção que temos como salvos neste mundo. A vida com Deus é viver para Deus, deixando de lado a ênfase em nós mesmos. Por exemplo, quando adoentado, qual é a sua motivação em pedir a cura? É você? Você acha que tem direito a isso? Certa vez, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. João 9, 1-3. A resposta de Jesus nos mostra que havia um propósito de Deus que ia muito além de qualquer projeção humana para a cegueira daquele jovem. É assim que você enxerga suas enfermidades, do ponto de vista da vontade de Deus? Mesmo sua doença, desemprego ou quaisquer outras dificuldades ou sofrimentos que experimente, devem ser vistos pelo prisma da glória de Deus e dos interesses do reino. O centro não está em nós, mas na glória de Deus. O lema de nossa vida tem que ser: não a nós, Senhor, mas dá glória ao teu santo nome. Certamente, só conseguiremos viver assim quando olharmos exclusivamente para o Salvador, não para nós mesmos. Olhe para o alto, onde Deus habita, não para a baixeza da habitação humana. Desprenda-se desse mundo. Viva com o brilho da glória de Deus em seus olhos a cada dia. Tenha um excelente dia na presença do Senhor, Reverendo Jair de Almeida Júnior.